Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciane e trago hoje a análise de uma das leituras obrigatórias pela FUVEST, Angústia de Graciliano Ramos. Quando essa obra foi publicada, em 1936, Graciliano encontrava-se preso pelo governo Vargas. Aliás, esse era o contexto em que o nosso país vivia, ainda com os reflexos da Revolução de 30, reflexos da crise de 1929, e muitos senhores de terras e escravos foram à falência porque devido, à modernização acelerada das usinas naquele momento. Estamos então diante de um romance regionalista, lembrando que ele faz parte da segunda geração do modernismo. Temos uma narrativa psicológica, narrado em primeira pessoa. Temos um monólogo interior, depois eu explico um pouco mais sobre o que é isso. O tempo é psicológico, a obra se passa em Maceió. Temos uma obra engajada, o autor tem preocupações sociais. Vou falar um pouquinho dos personagens. Luiz da Silva é um funcionário público. Ele se acha feio, é tímido. Marina é vizinha de Luiz. Eles se apaixonam, ficam noivos, marcam casamento. Mas ela é uma moça bastante fútil. Ela não quer ter problemas financeiros. Nós temos o Julião Tavares, que é um moço gordo, risonho, galanteador. Ele conquista muitas moças, estas ficam grávidas e são abandonadas por ele. Além do abandono, o seu pai paga os abortos nas clínicas clandestinas. Temos o Trajano, que é avô de Luiz, Camilo, pai de Luiz, é considerado preguiçoso. O avô Trajano é um homem que bebia bastante. Moisés é um judeu, amigo de Luiz, é o único com quem Luiz consegue desabafar. Ele tem ideias comunistas e é perseguido. Adélia e Ramalho são pais de Marina. Então, esses são os nossos personagens. Eu vou mencionar um outro personagem que tem aí um apelido bastante estranho, que é o lobisomem. Ele é um velho de hábitos estranhos, muito mal falado pela vizinhança, e foi acusado de ter abusado das suas 3 filhas. Vamos agora entender o enredo dessa obra. Luiz, ele descende de uma família de senhores de terras e escravos e que vai à falência. Nesse contexto, ele se vê obrigado a mudar para a cidade e vai para Maceió, Alagoas. Lembrando que ele se sente feio e é muito tímido. Ele consegue, com muito esforço, muito sacrifício, tornar-se um funcionário público. E ele tem um sonho: publicar suas obras literárias, viver delas um dia e ser famoso. Bom, ele se apaixona pela sua vizinha Marina. Ele a conquista, eles ficam noivos e ele gasta todas as suas economias no enxoval com essa noiva. Acontece que a moça, ela é fútil, lembra que eu já comentei isso? Ela não consegue perceber o sacrifício do noivo em gastar todas as suas economias com o enxoval para o casamento. Na verdade, ela não quer ter problemas financeiros. E ela tem como referência a sua vizinha Mercedes, que tem um amante rico. Aqui nós temos 2 problemas, 2 equívocos, que o Luiz comete. Bom, primeiro, além dele ficar noivo, apaixonar-se por Marina, o que não tem problema nenhum, ele coloca nesse relacionamento todas as suas expectativas.
É como se esse casamento, se esse relacionamento fosse sanar tudo aquilo que ele trouxe dentro dele de ruim, fosse solucionar o seu problema de timidez, de se sentir-se feio. Então nós temos aqui, ele investiu tudo nela, nesse noivado, nesse romance. Bom, acontece que surge então Julião Tavares. Julião Tavares, galanteador, que conquista Marina, e ele tem o apoio dos pais de Marina, porque na verdade ele dá a esses pais alguns presentes, e os pais vivem momentos de dificuldade financeira muito grande, e eles de certa forma apoiam esse namoro com Julião Tavares. De repente Luiz descobre que está sendo traído. Então dá para imaginar a dor que Luiz sente quando ele descobre que está sendo traído. Aliás, essa é a segunda angústia, né? A primeira ele trouxe quando ele mudou lá da terra dos pais, dos avós, quando ele mudou para a cidade, ali foi a primeira angústia que ele trouxe e ele relata pra gente, né? Luiz sente muito, muito ódio, muito, muito. E a história da traição, do abandono não sai da cabeça dele. E esse ódio, ele se torna ainda maior quando ele descobre que Marina ficou grávida e foi abandonada por Julião. Aliás, o Julião costumava fazer isso sempre, né? Julião aqui representa a burguesia, em que o dinheiro compra tudo, o dinheiro pode tudo. Bom, furioso, essa história persegue o Luiz 24 horas, ele fica com aquela história toda na cabeça, e é muito intensa a angústia dele, até porque a Marina abandonada, ela pratica o aborto. Igualzinho aconteceu com as outras moças, aconteceu com a Marina. Então, Luiz, ele pensa que se em algum momento ele conseguir se livrar daquilo que trouxe o tormento para ele, e na cabeça dele quem trouxe todo aquele tormento é o Julião, ele vai conseguir viver sem aquelas lembranças todas, aquela angústia toda. Então ele pensa, ele planeja a morte do Julião. Ele acredita que naquele momento a única forma dele se livrar de todo aquele pesadelo, aquela angústia, é se livrando do Julião. E ele executa e ele mata Julião enforcado, pendura ele lá como se fosse um suicídio. Nesse momento em que ele mata Julião, ele se sente forte, como se ele fosse mais forte do que todos os seus tormentos, do que toda a sua angústia. Porém, essa sensação de fortaleza, ela é minúscula, ela ocorre em instantes. Por quê? Ele matou Julião, ele deixou Julião pendurado na árvore, ele vai para casa e ele tem febre, ele fica 30 dias dentro de casa com febre, delirando, e para onde ele olha para uma parede, ele vê a cara do Julião enforcado. Ele olha para outro lugar, ele vê a cara do Julião enforcado. Então ele já tinha várias angústias. Ele arrumou ainda uma angústia maior. Nesse momento, Luiz começa a viver uma crise existencial, uma angústia profunda, somada às outras angústias que ele já tinha. Vamos relembrar a história dele, né? Ele teve que sair da zona rural e foi para a cidade. Na cidade, ele não se encontra, é outro ambiente, é outra cultura, é outra forma de viver. Ele se apaixona por Marina e coloca nela todas as suas expectativas. O que acontece? Ele sofre uma traição, ele é abandonado
e agora ele comete esse homicídio. E ele passa a viver então uma angústia profunda e um pessimismo muito grande. Ele fica remoendo tudo isso, remoendo a sua vinda para a cidade, o seu mísero salário, o seu trabalho. Ele começa a falar que a casa é pobre, é feia, e realmente ele mora num lugar simples, ele mora num subúrbio. Ele começa a falar da empregada que é cheia de hábitos, da vizinhança que fala mal de todo mundo, e fica remoendo o abandono, o homicídio, né? Então, olha, eu separei aqui um trecho, eu vou ler para vocês um trechinho da obra. Não me continha, saía de casa e andava à toa por estas ruas, fatigando-me em caminhadas longas. Então aqui a gente percebe que Luiz ele está muito inquieto, né? Ele vive essa inquietação e a angústia ela é percebida na obra do início ao fim. Existe um momento que a gente precisa até de fôlego, né? Porque ele é tão pessimista, ele apresenta uma angústia tão grande, e aí nós temos esse monólogo interior, né, de uma pessoa que vive esse conflito interno, rodeado por fantasmas, e ele começa a lembrar também das pessoas que já morreram, o pai, o avô, e essas lembranças amargas, somadas ao mísero salário, ao emprego, a essa casa pobre. Então tudo isso vira um conflito interior muito grande, uma angústia muito grande. Então nós percebemos que essa obra, ela descreve o estado de alma de um ser em constante questionamento com ele próprio e com o mundo. Essa inquietação, essa insatisfação, esse pessimismo. Ele questiona a própria existência, os acontecimentos ao seu redor. Quanto ao homicídio, ele não vai para a cadeia. Porém, se na lei dos homens ele conseguiu se safar, na própria consciência não. Porque o homicídio, ele persegue Luiz o tempo todo. Ele é um assassino. Nesse momento a gente lembra da obra Crime e Castigo de Dostoiévski, que também não tem punição ali pro assassinato, mas a sua própria consciência é quem o condena. Ou seja, né, ele planeja uma vingança, porém a vingança fica para quem faz, né? Porque o homicídio persegue aí as suas memórias. E é esse o enredo, é essa a história, como se fosse um círculo. Luiz não sai disso, ele remói toda essa história dele, ele não consegue enxergar e viver nada além de tudo isso que eu relatei para vocês. Claro que eu trouxe aqui uma síntese da obra, né? A leitura, se você puder ler a obra na íntegra, seria muito interessante. E quais são as críticas sociais que a gente percebe nessa obra, né? A questão da moral, a questão do dinheiro, o poder do dinheiro, a corrupção que o dinheiro promove, a questão do dinheiro que pode comprar tudo, que pode tudo. Nós temos também a Marina, que é uma moça bastante fútil, e que eu não lembro se eu falei para vocês, mas ela tem como referência a sua vizinha Mercedes, que tem um amante rico. Bom, enfim, essa é uma breve análise aí da obra Angústia. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.